Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é bonito quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Quando a gente usa o próprio texto para poder trazer para nós a mensagem que ele quer passar. Eu quero pegar um texto bastante conhecido que está lá em João, capítulo 10, verso 10, que diz: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. E aí, esse é um texto que a gente costuma ouvir bastante, mas o que eu quero que você pense é: quem é esse ladrão que Jesus está dizendo aqui? Quem é esse? A quem Jesus está se referindo? Então, para isso a gente precisa ter uma análise então do contexto. Vamos pensar no contexto então dessa passagem de João, capítulo 10, verso 10. Vamos tentar entender aqui então para quem Jesus está falando. Se a gente for olhar o capítulo 9, né, o contexto anterior, a gente vai ver que Jesus cura um cego. Tá? Jesus curou um cego. Isso causou um problema. Por que isso causou um problema? Porque Jesus faz isso no sábado. E de acordo com a lei, né, o sábado deveria ser um dia de descanso. Mas quem que cria esse problema todo? Quem que se opõe ao que Jesus fez? Os fariseus, que ao longo de todo o ministério de Jesus foram seus grandes opositores, foram aqueles que realmente ficaram o tempo todo contra Jesus, tentando de alguma forma desconstruir o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava, o que Jesus falava. Estavam sempre tentando pegar Jesus de alguma forma, porque eles não criam nele. Se a gente olhar agora para o contexto posterior, do próprio capítulo 10, a partir ali do verso 22, a gente vai ver que Jesus está no templo. Jesus vai para o templo e alguns judeus chegam até ele e começam a questionar se ele de fato era o Cristo. Né? Então eles colocam em dúvida se Jesus era o quê? O Messias, o enviado, aquele que os profetas haviam anunciado que viria. E aí Jesus fala: olha, eu já anunciei para vocês, mas vocês não acreditam. Por isso vocês não são as minhas ovelhas. Né? O contexto do capítulo 10 ele vai falar várias vezes sobre essa temática da ovelha, né? Dele ser o bom pastor. E aí Jesus vai dizer então para os judeus: vocês não são as minhas ovelhas porque vocês não creem em mim. E aí a gente percebe que há um problema aqui da incredulidade dos judeus, principalmente dos fariseus e dos escribas, dos líderes religiosos daquele tempo, né? Dos líderes da religião judaica. Eles não criam que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus enviado para a nossa redenção. E aí agora, se a gente voltar para o início do capítulo 10, a gente vai ver no verso 1 o próprio Jesus dizendo: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E aí a gente vai perguntar: quem que é essa porta? Verso 7. No verso 7 a gente vai ver Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. No verso 7 ele vai dizer isso. E aí então, quando a gente chega no verso 10, a gente percebe que Jesus está falando sobre o ladrão. A gente precisa voltar a fazer essa pergunta: quem que é o ladrão então? Agora, olhando para todo esse contexto, olhando para esse cenário aqui que a gente vê de oposição ao ministério de Jesus, de incredulidade por parte principalmente dos líderes religiosos, quem é o ladrão então? Quem que está tentando entrar no aprisco das ovelhas sem ser pela porta, que é Jesus? O ladrão então, Jesus está se referindo aqui aos fariseus. A gente costuma dizer que esse texto está falando sobre o diabo, né? A gente costuma apontar esse verso 10 para o diabo, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas quando a gente olha agora para o cenário total, né, para os outros versos, a gente percebe que Jesus está falando para essa classe aqui. Ó. Ele está falando para os fariseus. E qual que é o grande problema dos fariseus? Eles desprezam, eles claramente se opõem à verdade de que Jesus é o Cristo, é o mediador. Eles não querem acreditar que Jesus é o Messias. Esse é o grande problema. E Jesus está falando assim: olha, vocês estão tentando conduzir o povo como se vocês fossem os verdadeiros pastores, os líderes dessa religião. Vocês estão tentando conduzir essas pessoas até Deus, desprezando que eu sou a porta. O grande problema então, é que eles não consideravam que Jesus era o enviado de Deus que derramaria o seu sangue, que Jesus é, como ele disse em João capítulo 14, o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então todo aquele que tentar entrar no reino de Deus e desconsiderando que Jesus é essa porta, é ladrão e salteador. Então Jesus está falando sobre os fariseus, sobre a incredulidade deles, desses líderes. E Jesus então vai dizer no verso 11 que ele, ao contrário dos fariseus, é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Enquanto os fariseus queriam arrancar
das suas ovelhas, né, das supostas ovelhas, tudo que elas tinham, Jesus vem para entregar a sua própria vida no nosso favor. Ele vem para doar a sua vida como um bom pastor que se entrega por nós. Essa é a grande diferença. Então Jesus está se opondo aos maus pastores que eram os fariseus. É isso que o texto basicamente aqui no verso 10 quer nos ensinar. O capítulo 10 é um capítulo extremamente rico, tem muitos outros ensinamentos, é um texto muito importante, né, dentro da exposição do Evangelho, mas fica para outra oportunidade. Hoje eu queria só esclarecer essa questão aqui do ladrão. Eu espero que você seja abençoado e edificado com essa verdade. Jesus te abençoe e até a próxima.